Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 19º domingo do tempo comum. Eu sempre costumo perguntar a vocês o evangelho do domingo anterior, mas tem algumas pessoas que já vêm pescando, já vêm com o evangelho gravado para responder. Então hoje eu vou perguntar qual foi o evangelho de 3 domingos atrás. Quem é que lembra? Nós estamos fazendo uma caminhada nestes domingos. Há 3 domingos atrás, Jesus havia tomado a decisão de ir a Jerusalém, de abraçar a cruz. E nesta caminhada, Jesus vai entrar, vai passar, vai visitar a casa de Marta e Maria. E ali nós vamos ver que Marta escolheu a melhor parte. Lembraram? Foi isso? Sim ou não? Foi Marta que escolheu a melhor parte? É que eu estava sentindo vocês com sono, então resolvi. Maria escolhe a melhor parte. Embora o serviço seja importante, até porque o evangelho de hoje Jesus vai ressaltar o serviço novamente. O serviço é importante, mas sem escutar o Senhor, sem estar com o Senhor, nosso serviço não é de qualidade. Para que a gente sirva melhor, é preciso antes escutar o Senhor, estar com o Senhor. E ali vemos Maria que aproveita da presença de Jesus para se unir a Jesus. E aí no domingo seguinte, Jesus vai nos mostrar uma forma, por excelência, para se unir a Deus, que é a oração, nos ensinando a rezar o Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, que não é uma decoração, uma oração para ser decorada. Jesus não quis mostrar uma oração para a gente estar ali rezando apenas, decorando as palavras. Mas a oração do Pai Nosso é um modo de oração, é um modo de rezar. O modo com que Jesus rezava, o modo como Jesus se dirigia a Deus. Deus é Pai. E então, quando nós nos unimos a Deus pela oração, algumas coisas na nossa vida já não são tão essenciais. E aí Jesus vai nos ensinar a desapegar das coisas materiais, a tirar do nosso coração a ganância, a vaidade. Se estamos unidos a Deus, não deve haver espaço no coração de quem está unido a Deus para os bens materiais, fazendo deles também um Deus. E hoje Jesus continua nesta mesma linha do tesouro, mostrando que o nosso verdadeiro tesouro está nas coisas que não perecem, onde o ladrão não chega, não rouba, a traça não corrói. E Jesus começa o evangelho de hoje dando uma ordem aos seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho. O medo caminha conosco desde a nossa infância até a velhice. Temos medo. O medo faz parte da nossa vida. Porém, o medo muitas vezes pode nos ajudar, nos livrar de alguma coisa, mas outras vezes o medo pode nos fazer perder alguma coisa ou oportunidades na vida. Então temos o medo bom e o medo ruim. Jesus está falando de um medo humano, de um temor humano, diferente do temor a Deus. Neste momento em que Lucas escreve este evangelho, por volta ali dos anos 60 depois de Cristo, a igreja está sendo perseguida. Os cristãos são de fato um pequenino rebanho. E Lucas vai lá buscar esta fala de Jesus e traz para este momento de perseguição: não tenham medo, pequenino rebanho. Muitos mártires, a igreja ainda não tinha se espalhado. Então este temor humano, Jesus vai dizer: olha, não temam aos homens. Em outra passagem, Jesus vai dizer: temei aquele que mata a alma.
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas do que matando o corpo mata a alma e a lança no inferno. E Jesus mostrou na sua vida esse destemor aos homens. Em certo momento, lá no Horto das Oliveiras, quando Jesus estava na sua agonia, na sua angústia, quando os soldados chegam e diz: quem é o Nazareno? E Jesus não tem medo e se apresenta: sou eu. Confiante em Deus, abraçando a cruz, mas sem medo humano. E no temor a Deus, nós temos também um temor positivo e um temor negativo. Muitos podem ter o medo de Deus por consequência dos seus erros, ou ter o temor pelo respeito, como Abraão, Moisés, tantos outros. Temeram a Deus por quem Deus é, pelo respeito a Deus, pela onipotência de Deus. Já outros, como Adão, teve medo de Deus e se escondeu, porque estava com medo das consequências dos seus atos. E muitas vezes nós podemos viver a nossa vida desta forma: eu não vou fazer isso para não ir para o inferno. Mas essa não deve ser a nossa lógica. Não devemos fazer aquilo ou deixar de fazer isso com medo de ir para o inferno. Mas, por amor a Deus, eu não vou fazer isso. São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, nesse primeiro domingo nós recordamos a vocação sacerdotal. Ele vai dizer na sua oração: Senhor, eu temo o inferno, porque ali nunca haverá doce consolação de vos amar. Ele teme o inferno porque lá não vai conseguir amar a Deus. Então isso é amor de verdade a Deus. Isso é evitar o pecado, não com medo de consequências. Porque no inferno ninguém ama a Deus. Nós podemos até dizer: mas eu amo a Deus. Chega lá, se eu for para o inferno, eu vou chamar por Deus o tempo todo. Mas não existe isso. Uma alma que chega no inferno, ela passa a ter ódio de Deus. Então no inferno não tem amor a Deus. Por isso ele teme ir para o inferno. E aí nós vemos o próprio mandamento que vai nos dizer: não temerás o Senhor teu Deus. Temerás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não é assim? É ou não é? É ou não é? Tem gente que diz que é sim. Está escrito aonde isso? Amarás o Senhor teu Deus, não é? Então é por amor a Deus e não por medo de Deus que nós vamos obedecê-lo, servi-lo. E aí Jesus vai falar deste temor aos homens: não tenham medo. E muitas vezes a gente vê que o respeito humano está acima do respeito às coisas de Deus. As coisas humanas nós tratamos com muito zelo, mas as coisas de Deus às vezes se deixa para fazer de qualquer jeito. Um exemplo é a participação na missa. Como estamos participando da missa? As roupas que muitas pessoas participam das missas são roupas para estar na missa? Principalmente em casamentos, batizados, parece que está indo para a praia. Então, eu vou para a missa com qualquer roupa, com qualquer decote, com a bermuda, homem e mulher. Mas, quando eu preciso ir no fórum, eu não vou entrar de bermuda lá. Então, para a igreja eu vou de qualquer jeito. Mas, no fórum, em certos lugares, eu vou bem arrumado, porque eu não posso entrar de qualquer jeito. Isso é colocar as coisas de Deus em segundo plano ou em plano nenhum. Nós obedecemos às leis que temos. Se um policial mandar a gente parar na rua, quem é que não vai parar? Mas Deus fala para a gente parar, para a gente fazer isso, para a gente não fazer aquilo, e a gente não cumpre os mandamentos. Então o nosso temor humano não pode estar acima do temor a Deus. Devemos respeitar as leis humanas,
mas a lei de Deus deve ser a nossa prioridade, pois é o tesouro que nós estamos colhendo, é o tesouro que estamos guardando para a nossa vida. E aí Jesus vai falar deste tema hoje da vigilância também, relacionado ao tesouro. E ele vai dizer: cingi os vossos rins e mantenham as lâmpadas acesas. Esta é a forma de esperar a vinda do Senhor. Os rins cingidos significam o serviço. Sempre que nós ouvirmos nas leituras, no Evangelho, na palavra de Deus, falar sobre cingir os rins, é para estar disponível ao serviço. Jesus, na última ceia, cinge os seus rins para lavar os pés dos discípulos. E até na parábola hoje ele fala que o patrão, quando chegar, vai cingir os rins e servir os empregados. Então, nós esperamos o Senhor servindo, não é sentado, não é fingindo que nada está acontecendo, não é tapando os olhos para a realidade do próximo, é servindo e com as lâmpadas acesas. Assim esperamos a vinda do Senhor. E Jesus, por excelência, é aquele que ilumina. E nós, pelo batismo, fomos todos iluminados. Recebemos a vela, o Padre disse: recebam a luz de Cristo. Você se tornou luz para iluminar o mundo. Nós somos luz neste mundo. No mundo cada vez mais envolvido em trevas, nós podemos nos sentir como este pequenino rebanho e pensar: mas o que diferença uma luz vai fazer na escuridão? Que diferença eu posso fazer? Que adianta eu ser essa luz? O que adianta eu ser fiel num mundo tão infiel? O que adianta eu ser honesto lá no meu trabalho, no meio de tantas pessoas desonestas? O que adianta eu ser uma pessoa verdadeira, cercada de gente mentirosa? É o pequenino rebanho do Senhor. Porque, embora a gente veja igrejas cheias, não é? Um povo participando, mas nem todo mundo é o rebanho do Senhor. Jesus diz que o seu povo escuta a sua voz. Jesus vai dizer que quem quiser segui-lo, renuncia a si mesmo. Será que todos que estão neste rebanho renunciou a si mesmo? Está ouvindo a voz do Senhor? Então o rebanho pode ser realmente ainda pequeno. Cada dia que passa vai diminuindo esse rebanho. E nós precisamos permanecer fiéis, servindo e com as nossas lâmpadas acesas. Mesmo que todo mundo faça o errado, nós façamos o que é certo. Mas muitas vezes nós esquecemos que somos luzes, que fomos feitos para ser luz, e aí vamos nos acostumando com as trevas, com a escuridão. Então, se eu não rezei hoje, tudo bem, tranquilo, não teve problema nenhum. Eu não fui à missa domingo, não tem nada, na outra semana eu vou. Já não me confesso há tanto tempo, eu comungo assim mesmo, não tem problema não. Esse pecado já se acomodou aqui dentro de mim. E aí nós vamos nos acostumando com a escuridão. Eu já menti uma vez, já menti duas vezes. O que tem uma mentira aqui, uma mentira ali? Já fofoco, falo mal do irmão. Quem não fala? Falam de mim também, então tá tudo em casa. E nós vamos esquecendo da nossa missão de ser luz e vamos nos igualando ao mundo de trevas. Mas Jesus vem nos recordar hoje, pequeno rebanho: mantenham as vossas luzes acesas. E o cristão, nós é que somos chamados a fazer a diferença nesse mundo. A salvação do mundo passa pelo cristianismo. Um mundo tão individualista, tão mesquinho, tão injusto, tão violento, só os valores cristãos é que podem transformar esse mundo. O que Jesus ensinou, com a fraternidade, com a justiça, com a verdade, com a caridade. E estes valores é que nós devemos cultivar em nosso coração. E este tesouro que Jesus nos convida hoje
aguardarmos e onde está o nosso coração, está o nosso tesouro, nós pensamos: o que é o tesouro? O tesouro é algo que nos dá uma segurança, nos dá uma garantia de alguma coisa. Se vocês aqui descobrissem hoje que são netos de Silvio Santos, parentes de Silvio Santos, só dizer: olha, minha vida está ganha, meu avô é Silvio Santos. Porque o dinheiro nos dá esta sensação de segurança, de tranquilidade. E aí Jesus vai lembrar domingo passado: louco, ainda hoje vão pedir de volta a tua vida e vai ficar para quem o que você acumulou? Então a nossa riqueza, o nosso verdadeiro tesouro não está nas coisas perecíveis. Neste carro que eu tenho, que vai enferrujar, que vai estragar, nesta casa linda que eu tenho, que vai dar infiltração, que vai descascar o reboco, que vai passar, vai acabar. Esta roupa que você guarda, não dá mais, você não consegue doar e tem ciúme, a traça vai destruir toda. Então, aonde estamos colocando verdadeiramente o nosso coração? O que é de fato o nosso tesouro? O que faz os nossos olhos brilharem? E tem uma coisa que o ladrão não chega, que a traça não corrói, que está dentro de nós, que é a nossa fé. Um dos nossos grandes tesouros é a nossa fé. E é o que nós ouvimos hoje na segunda leitura. A definição do que é fé. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Nós possuímos agora o que nós esperamos. E a nossa esperança cristã nos leva a esperar o céu, a eternidade. E nós já experimentamos o céu agora, porque temos a fé. Então, ter fé é esperar, é possuir aquilo que vai chegar, aquilo que vai vir. Então, eu não posso ter fé nesta vela, porque eu estou vendo a vela. Mas eu posso dizer: aqui dentro deste altar tem um livro. Eu não estou vendo, mas eu acredito que tem. Então eu estou numa expectativa, eu estou esperando. E a partir do momento que eu possuo esse livro, eu já não preciso mais desta fé. Para entender, dentre as virtudes teologais da fé, da caridade, da esperança, uma delas nós vamos ter para sempre, no céu. No céu nós vamos precisar da fé? Sim ou não? Sim ou não? Por que não? Como é? Porque a gente já não vai estar esperando mais. Já vai ser uma realidade, não é? Então, a gente vai precisar da esperança? Não. Vamos precisar do amor? Sim ou não? Sim. O amor nós vamos ter no céu, porque no céu nós vamos amar a Deus para sempre. Então, a fé, a caridade para esta vida, o amor, a caridade, perdão, a fé e a esperança para esta vida, o amor para esta e para outra vida. Então, a fé é possuir o que ainda se espera. E se a nossa esperança é o céu, nós já podemos possuir o céu agora, naquilo que nós vivenciamos, e neste momento nós estamos participando do céu. A missa é o céu na terra. Por isso nós precisamos saber como participar da Santa Missa, como nos preparar, como nos comportar na Santa Missa, porque estamos vivenciando o céu. Então essas realidades divinas das quais nós ainda não experimentamos plenamente, mas possuímos, como por exemplo, quem aqui tem cérebro? Tem alguém que tem cérebro aqui? Eu tinha ficado preocupado com... Quem já viu o seu cérebro aqui? Você já viu o seu cérebro? E como é que você sabe que você tem cérebro?
Você nunca viu, mas você diz que tem. Quem já viu o coração? Ninguém viu seu coração, né? Mas a gente sente ele batendo aqui. Então já está dentro de nós. Então a vida eterna já está no meio de nós quando nós vivenciamos as coisas que são eternas. Quando nós construímos o que é eterno, embora não vemos, embora ainda não participamos de modo pleno, mas já, de alguma forma, experimentamos. E a Eucaristia é por excelência. O serviço, a caridade que nós praticamos já é experimentar também as coisas que não passam. Como São Paulo dizia no domingo, as coisas do alto. Para concluir, neste mês vocacional, o exemplo da fé que a liturgia traz hoje é Abraão, vocacionado a sair da sua terra. Abraão era politeísta, Abraão acreditava nos vários deuses. E quando o Deus verdadeiro se revela para ele, para iniciar uma história, para iniciar uma caminhada, iniciar um povo que chega até nós, diz: Abraão, saia da tua terra e vai para onde eu te mandar. Abraão obedece. Quais as seguranças que Abraão tinha? Quais as certezas que Abraão tinha de que ia dar certo aquilo? Só a fé. Por isso nós precisamos viver de fé. Confiar em Deus. E depois Sara vai ter o filho pela fé. E depois Deus vai pedir a Abraão o seu filho em sacrifício, e Abraão, pela fé, vai oferecer, mesmo Deus não concretizando o sacrifício. Mas se Deus pedisse o seu filho em sacrifício, você ofereceria? Quem é o pai e a mãe que ofereceria? É difícil. E Deus pede tantas coisas a gente, como o sinal desta prova de amor, não porque Ele precisa, mas porque nós precisamos manter viva essa fé. E às vezes nós não temos dado a Deus. Uma coisa é a vocação, estamos falando da vocação. Tem pai e mãe que quando diz que o filho vai ser padre ou freira, Ave Maria, não, eu não. É bonito para o filho dos outros. Então não incentiva as vocações, não reza, mas depois quer reclamar que está tendo muita celebração na paróquia. Se não reza pelas vocações, não é? Então, o que eu não tenho oferecido a Deus na minha vida? O que Deus tem me pedido? É uma prova de que está me faltando a fé. Porque eu preciso confiar. Não preciso entender agora, mas confiar. E Abraão confiou. E pela sua confiança, nós estamos aqui, nesta linhagem do povo de Deus, da história que Deus iniciou. Portanto, peçamos a Nossa Senhora, a vocacionada do Pai, mãe de todas as vocações, exemplo de temor a Deus, exemplo de serviço, ela que nos trouxe a luz, nos ajude cada vez mais a entender que somos luz, que somos feitos para iluminar, que não nos acostumemos e nos acomodemos com as trevas, que façamos das coisas essenciais, das coisas do alto, o nosso verdadeiro tesouro, para assim poder experimentar plenamente o reino de Deus, do qual nós já experimentamos vivendo aqui nesta terra as coisas sagradas, os tesouros celestes. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.